Bom, aqui gravando mês de agosto, muito vento, muito barulho. Vocês vão escutar aí um ruído de fundo, não tem como evitar. Eu até baixei um pouco o volume aqui do gravador, mas o microfone ele é omnidirecional, condensador, e ele não tem como ele não pegar esses barulhozinhos, esse som do vento. E mês de agosto, muitas árvores quebradas aqui, o vento muito forte, nunca vi uma coisa dessa aqui na Chapada Diamantina desde 92 que eu estou aqui. Mas vamos ao que interessa. É o quarto áudio. Eu gostaria de informar a vocês que não está autorizado ninguém a copiar esse áudio. A minha amiga, ela confiou a mim esse material. É um material educativo. É muito importante que a gente passe essa mensagem para as pessoas, de que nem todos os extraterrestres são nossos amigos. Existem sim os que são nossos amigos, os mais evoluídos e os menos evoluídos. E eles fazem a abdução sem o mínimo constrangimento, sem autorização das pessoas. E vocês vão ver o que essa amiga minha passou. E de agora por diante, ela vai começar a fazer os relatos mais relativos à questão da abdução. E no final, eu vou estar fazendo um comentário. Teve um dia que eu trabalhava para minha irmã, sabe, no escritório dela. Ela tem uma marcenaria lá no bairro, né? E eu largava serviço 6 horas. E eu ia para minha casa, eu tenho filhos, né? Eu sou separada do pai deles e moro com meus filhos. Eu tenho gêmeos, um casal, sabe? Vão fazer 14 anos em maio. Então, e eu sempre ligava antes, a mamãe já está indo embora, que é tudo no mesmo bairro, no mesmo bairro que eu moro, minha mãe mora, minha irmã, ela tem essa marcenaria, e eu falei, já estou indo embora, era já 6 horas. Eu cheguei em casa, eu gasto para chegar do serviço, da casa, do serviço lá, do trabalho da empresa da minha irmã, até na minha casa, eu gastava no máximo 20 minutos andando a pé, subindo o morro a pé. Ou menos, uns 15 minutos. Aí eu liguei avisando que eu estava indo embora. Eu cheguei na minha casa 9 horas da noite. Eu saí 6, eu levei 3 horas para fazer um trajeto de 15 minutos. E meus filhos, assim, mãe, cadê? O que aconteceu? Você sumiu? Eu falei, uai, já são 9. Eu falei, como assim 9? Aí eu fiquei olhando assim para o relógio. Eu me lembro que eu saí do serviço, né? E na hora que eu estava virando a curva, eu me lembro dessa parte. E depois eu estava andando, subindo um outro pedaço do morro. Eu gastei 3 horas, um trajeto de 15 minutos. E meus filhos ficaram reclamando porque que eu demorei tanto. Eu falei, mas aí eu fiquei confusa, sabe? Eu não dei assim, muita importância para o que estava acontecendo, porque eu não estava raciocinando direito. Hoje eu paro para pensar. Na época, eu não parei para pensar nisso. No outro dia, eu nem lembrava mais do que aconteceu. Apagou aquilo assim da minha cabeça, ninguém tocou mais no assunto, meus filhos. Então, hoje eu já sei o que me aconteceu, sabe? Só que para eu saber o que me aconteceu, eu tive uma espécie de sonho que me fez lembrar, sabe? Eu estava cochilando, isso uns 2 anos depois, eu estava cochilando lá 3 horas da tarde, descansando. Eu tinha trabalhado de manhã e tal. Meus filhos estavam para a escola, eu estava vendo televisão. Eu estava até vendo um canal, como é que fala? Eu estava assistindo a uma palestra de um astrofísico, esqueci o nome dele, depois eu te falo, que ele fala muito sobre isso, um professor, sabe? Eu estava até assistindo assim e tal, aí me deu um sono, assim, eu fui, desliguei e tirei esse cochilo de meia hora. Mas foi a conta de eu sonhar, eu tive um sonho muito real, sabe? Eu sonhei que eu tinha saído do meu serviço, e no que eu estava virando a curva ali para subir o morro, a rua, que é uma rua muito íngreme, sabe? Veio uma luz, uma cor lilás assim, e bateu em mim e me puxou. E eu me via subindo, eu via as coisas ficando lá embaixo assim, sabe?
Aí depois eu já estava dentro de uma nave muito clara, era muita luz lá dentro. Aí apagou, não sei o que aconteceu. Depois eu me via saindo de um lugar para o outro dentro dessa nave, acompanhada de 3 seres. Eles eram altos, tipo 1,80 m mais ou menos, assim. Eu tenho 1,65 m, eles eram uns 20 centímetros mais altos que eu. 2 do lado direito, um do lado esquerdo, me acompanhando. Eu estava nua e muito fraca. Estava muito, muito fraca. Só que eles não me seguravam, não. Eles me acompanhavam, mas eu sentia que eles estavam, tipo, me amparando, sabe? Aí nós passamos desse lugar, entramos numa outra sala muito grande, e ali dentro tinham várias mulheres dando de comida para as crianças. Elas tinham uma semelhança de boliviano, sabe? Aquelas bolivianas, assim, aqueles cabelos lisinhos assim. E no sonho eu via que parecia que eram sul-americanas, sabe? Aí eu fiquei olhando assim para elas pareciam felizes, elas estavam em harmonia, eu tinha a sensação que elas tinham nascido ali, tanto as mães quanto as filhas, sabe? Muito esquisito. E eu não sei também se eram mães delas, de repente eram irmãs mais velhas, eu não sei, mas para mim era mãe, sabe? Aí eu fui andando assim nua, fiquei numa fila. E tinha outras pessoas nuas também na minha frente, assim, ninguém conversava, ninguém falava nada, estava todo mundo estranho, nós que estávamos ali. Aquela fila era para a gente se alimentar. Tinha uma outra sala que era o lugar o refeitório, sabe? Eu acredito que era o refeitório. Só que eu estava muito mal, eu não queria ficar ali, eu queria vir embora. E no meu pensamento eu pensava, eu quero sair daqui, eu quero ir embora, meu Deus, me tira daqui. Eu não quero passar a minha vida aqui, eu preciso voltar, eu quero meus filhos. Eu falava assim, fiquei firmando meu pensamento, eu fui e acordei. Eu acordei assim, pensando, o que foi aquilo? Que sonho que foi esse? Aí, uns dias depois de tanto pensar, eu lembrei do fato de que meus filhos tinham reclamado que eu levei 3 horas para chegar em casa e eu estava confusa, entendeu? Eu acredito que eu tenha tido um sonho, uma lembrança do que me aconteceu naquele dia, sabe? Só pode ser, né? E aí agora eu vou te mandar outro áudio, só um minuto. Então, como vocês perceberam, ela foi puxada por uma luz, houve um lapso de tempo aí, de aproximadamente 3 horas, como ela relata. Ela não percebeu, ela só foi entender isso depois que ela se lembrou. E eu acredito que esse momento que ela estava na nave, em que eles estavam oferecendo alimento para as pessoas, era algum alimento para que as pessoas esquecessem, não lembrassem. Mas nem todo mundo esquece, às vezes as pessoas conseguem se lembrar ou até com regressão. Eu já tenho feito regressão em algumas pessoas e que tem realmente relatado, né, que depois da regressão a gente percebe realmente o que foi que aconteceu. As pessoas entram dentro de si, vão no subconsciente e conseguem resgatar essas informações. Então, mais um relato aí, foi uma abdução, eu não tenho nenhuma dúvida. E vamos em frente porque tem ainda mais 3 relatos para vocês conferirem.